Muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, bom dia à minha irmã. Não estava cá na Santa Ceia, estava. Bem-vindos para a casa do Senhor, para fazermos culto a Deus, para o louvarmos, o adorarmos e para anunciarmos a sua palavra àqueles que ainda não conhecem ou até para aqueles que o conhecem. Precisamos de ouvir a palavra do Senhor, conhecer melhor as suas leis, os seus regulamentos, como é que devemos conduzir-nos neste mundo. Uns, eu não vou falar muito, porque depois lá em casa dizem que eu falei demais, já tenho chamado a atenção para isso. Fala demais, vou falar pouco. 411 para louvarmos o Senhor no início deste culto. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todos nós temos esta incumbência de anunciar Cristo como Salvador. Não é nos nossos contactos, nas nossas relações com as pessoas, anunciar que Cristo é o Salvador, que ainda está de braços abertos para receber os que vão a Ele. 411. Anunciar o Evangelho.
apressa ao dia glorioso, em que os remédios todos se unirão lá no céu. Aqui no mundo a vida está a ficar muito difícil, não é? Cada vez mais difícil. As notícias que ouvimos são avassaladoras. Fome, preços mais caros, guerras aqui e acolá, ali no norte, lá para a Ásia, na África, em todo o lado há guerras e rumores de guerras. Deus apressa o dia glorioso em que estas coisas, estas situações horríveis vão acabar e vamos estar num lugar muito melhor, onde há justiça, paz e alegria, diz a palavra do Senhor. Bendito seja o seu nome por esta esperança que nós temos. 401 também, antes de orarmos ao Senhor. 401. Estandarte glorioso de Jesus, o estandarte simulando a luz. Eis o seu emblema, coroa sobre a cruz. É sempre a cruz que nós anunciamos, que nós proclamamos a cruz de Jesus, onde Ele pagou o preço dos nossos pecados. Aleluia. 405. Eis o Cristo amado, tribunando a luz. Eis o seu emblema, coroa sobre a cruz, para a santa guerra, ele puxou luz. Quem grande espaço sobre o Rei Jesus, eis o estandarte, revelando a luz, eis o seu emblema, coroa sobre a cruz. Nesta santa guerra, desejai lutar, na coroa santa, lá no céu ganhar. A quem quer segui-lo, deixe-te Jesus, negue-se a si mesmo e toma sobre a cruz. Eis o estandarte, tremulando a luz. Eis o seu emblema, coroa sobre a cruz. Salvador agora, venho-me render. Só por ti vencido, poderei vencer. Só contigo morto, sempre viverei. Tua cruz eu tomo, meu bondoso Rei. Eis o estandarte, renovando a luz. Eis o seu emblema, coroa sobre a cruz. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Desculpe, tosse. Como os irmãos sabem, a irmã Alice foi cometida de uma doença complicada
Ela foi operada no hospital e as notícias que temos é que correu muito bem. Ela está feliz. A última mensagem que chegou lá na minha casa dizia dela, mensagem não, telefonema mesmo dela, dizia que ela está contente com o Senhor, alegre, está a raciocinar muito direitinho, muito bem. Mas eu, meio nisso, tenho umas palavras para dizer antes de orarmos ao Senhor. Faz favor. Bom dia a todos. A minha mãe escreveu um agradecimento e fez questão que eu partilhasse convosco hoje e é isso que eu vou fazer. Todos estão a par da situação. Ela foi, ela teve foi diagnosticada uma lesão grave no cérebro, que a afetou em vários níveis, e os irmãos que estiveram cá com ela no último domingo perceberam-se disso. E de facto, de vez em quando acontecem situações destas, nós não esperávamos, não imaginávamos o que viria, mas mais uma vez podemos experimentar aquilo que o salmista diz, que o Senhor tem os olhos sobre aqueles que o temem e aqueles que esperam na sua misericórdia. E nós provamos a misericórdia do Senhor a cada dia, a sua graça a cada dia, das mais diversas formas, quer através das palavras, quer das mensagens, quer dos pequenos gestos tão insignificantes, mas que valem tanto para quem está lá e para nós que somos família e vivemos de forma tão intensa todo este tempo, que a gratidão é imensa para com o nosso Deus e com todos os irmãos que oraram e continuam a orar por ela. De facto, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, e eles estão atentos ao clamor dos justos. E se a oração do justo fala muito em seus efeitos, a oração de muitos justos não tem preço. E eu queria ler então um texto que ela escreveu, que diz assim: Gratidão. Muita gratidão ao nosso Deus e a tantos irmãos que estiveram comigo nesta fase difícil. Nestas últimas semanas do ano de 2022 estive internada nos hospitais da Universidade de Coimbra. Nada previa, foi uma surpresa nada agradável. Foi-me detectada uma lesão grave no cérebro e a cirurgia era a única solução. Orei: ó Deus, dirige-me e dá-me graça para aceitar a tua vontade. Deus esteve comigo. Senti a sua presença e a sua força a cada dia e irei sempre dizer: a minha cirurgia foi um milagre de Deus. No dia 27 de dezembro, às 8h30, e durante 5 horas, as mãos dos homens, usadas por Deus, trabalharam no meu cérebro atrofiado. Foi uma cirurgia muito melindrosa e com muitos riscos. Só mesmo a mão de Deus, o médico dos médicos, me garantia o sucesso deste procedimento tão delicado. No entanto, senti sempre o grande poder de Deus sobre a minha vida e continuo a ver a sua mão na minha recuperação. Eu confio e creio nas suas promessas e sei que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor, que está em Romanos 8:28. Amanhã, haja o que houver, venha o que vier, estou nas mãos do nosso Deus. Desejo que este pequeno testemunho seja encorajador para os jovens e um desafio para os mais idosos, que nunca deixem de confiar diariamente na misericórdia e na graça do nosso Deus, pois Ele tem os seus olhos sobre os seus filhos e trabalha para aqueles que nele esperam. A todos os meus amados e queridos, o meu muito e muito obrigada. Maria Alice Oliveira. E só mais uma nota para terminar. A nossa experiência diz-nos que quando a tribulação é maior, o Senhor redobra a sua graça. A graça do Senhor também é maior. E Ele capacita-nos, a nós e a todos aqueles que tiverem que algum dia enfrentar uma situação destas. Obrigada. Em meu nome e em nome dela também. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Serão como os águias, voarão para as alturas.
o mal não nos atingirá. E a nossa irmã foi acometida desta doença, porque neste mundo temos estes problemas, temos doenças, temos dissabores, temos desilusões, temos confusões de lado e ao ordem, mas esperando em Deus, Ele cuidará de nós. E temos sempre a esperança de que aconteça o que acontecer, Ele está connosco. Glória ao seu nome. E como a nossa irmã dizia, um dia vamos estar na glória ao Senhor, onde estas situações não vão mais acontecer. Vamos continuar a orar para o nosso irmão e vamos orar ao Senhor mesmo agora. Vamos ficar de pé, orar por este culto, orar pelo servo que nos vai dar a palavra do Senhor. Que Deus esteja connosco, o seu Santo Espírito se mova no nosso meio. Nosso irmão Joaquim Oliveira, faz favor de orar ao Senhor. Pai nosso, nesta manhã nós adoramos o teu nome e queremos fazer consciente que tu és digno. És digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e gratidão. Pela imensidão das coisas que tens feito, fazes e que continuas a fazer. Ó Senhor, através da tua graça, da tua bênção sobre os teus filhos, sobre aqueles que confiam em ti. Esta manhã queremos ser gratos a ti por este privilégio que nos dás de estarmos neste lugar. Outros quererão estar aqui ou quiseram estar aqui e não puderam estar. Mas nós te louvamos porque podemos estar aqui em conjunto para bendizer o teu santo nome e para implorar as tuas bênçãos, para implorar a tua graça sobre o teu povo, sobre esta reunião, sobre o teu servo que vai usar a tua palavra, para que possamos ser aqui abençoados. Senhor, conscientes que valeu a pena o sacrifício de sairmos das nossas casas num dia de invernoso e sermos chegados a ti. Vale sempre a pena estar em tua presença, porque em tua presença há abundância de alegria. Bendito seja o teu nome. Esta manhã fica connosco. Dá-nos a tua graça e diz todas as coisas para a tua honra e glória. Nós confiamos no teu nome. Amém. Nós podem ficar sentados. Vou dar só alguns anúncios. No próximo domingo realiza-se aqui a reunião da igreja. Todos os irmãos membros da igreja em comunhão podem vir a esta reunião às 16 horas. E também no próximo domingo vão começar as aulas da escola dominical. Então, os meninos e os jovens, faz favor, no próximo domingo, depois do culto público aqui, haverá lugar para a escola dominical. Alguns irmãos que estavam doentes já estão restabelecidos. A nossa irmã Luísa também esteve doente, parece. E o nosso irmão, Dr. Pedro Marques, também já está connosco. Graças a Deus, a irmã Lúcia vai andando. Vamos continuar a orar por estes irmãos e por outros que porventura estarão ali. Estes irmãos que estão adoentados. A nossa irmã Irene também foi apanhada pelo vírus. O meu marido Carlos e a filha também. Isto está-se a complicar, mas vamos orar ao Senhor e esperar nele que vamos recuperar, não é? Vamos ultrapassar isto. O irmão Alice já ouviram, já está a recuperar também. Qualquer dia vamos tê-lo aqui a cantar no coro que vai surgir qualquer dia. No próximo sábado, nós temos aqui uma reunião com os membros do coral, do antigo coral. Todos os irmãos que faziam parte do coral e aqueles que não faziam parte. E, sobretudo, apelo a estes, os que não faziam parte do coral nestes últimos tempos, mas que queiram reiniciar este trabalho, ajudando-nos nesta missão de cantar o Evangelho de Jesus. Faz favor estar aqui no sábado às 8 horas para ver se nós temos ovos para fazer uma omelete. Vamos fazer uma omelete boa se tivermos muitos ovos. Se tivermos poucos ovos, fazemos uma omelete má. Se tivermos pouquinhos ovos, não fazemos omelete nenhum. Agora fica na mão dos irmãos e das irmãs. Faz favor, passem a palavra uns aos outros, a ver se nós conseguimos ter gente que faça este trabalho juntamente connosco.
E damos, creio que é tudo. Os nossos cultos são aqui sempre aos domingos às 9 horas que a ceia do Senhor e às 10 o culto público para todos os que queiram visitar-nos. Vamos cantar o hino 360, continuando este culto, 360, e vamos aproveitar para tirar o nosso colega. 360, na continuação do que temos ouvido, vamos cantar este hino de louvor ao Senhor. Que belo hino este, não é? De esperança e uma misericórdia do Senhor.
Faz favor, não fiquem sentados que ainda vamos cantar mais um corinho. E é um coro dos nossos inários. 659, antes de ouvirmos a palavra do Senhor, vamos cantar este músico. 659. Amém. Agora podem sentar. A inveja é pecado. Está escrito na Bíblia. São Paulo, então, foi muito rigoroso nisto. Várias vezes ele escreveu aos crentes em várias igrejas e disse que a inveja é pecado. Até disse uma vez que os crentes que tinham inveja eram carnais e não espirituais. Mas eu atrevo-me a dizer que há algum tempo atrás eu tive uma santa inveja. Eu ponho aqui o santa para facilitar a coisa. Santa inveja. Uma vez ouvi um pastor cadenciado dizer que tinha santa inveja de um missionário que tinha feito um trabalho extraordinário. Eu tinha santa inveja dele. Eu também tive santa inveja de um irmão que em Via Vai, há um tempo atrás, deu uma mensagem no estudo bíblico acerca da chamada de Samuel para sacerdote do templo, do tabernáculo. Eu estava a ouvir aquele irmão, estava a deliciar-me e de boca aberta, e eu disse para mim mesmo: se eu tivesse capacidade para dar assim uma mensagem, eu valeria o dobro daquilo que vale, se é que vale alguma coisa. Mas desde então, penso que desde então, nunca mais voltei a ouvir este irmão. Não sei se ele terá pregado aqui em algum tipo onde eu não estive, provavelmente sim, mas de facto nunca mais o ouvi. E acho que foi um prejuízo enorme para a Igreja não termos tido o privilégio de ouvir este irmão pregar. Mas hoje vamos ter o prazer de o ouvir. E eu estou grato ao Senhor e estou grato ao irmão por ter aceitado o meu pedido para vir aqui pregar esta manhã. E é o irmão Pedro Marques. Faz favor. As responsabilidades são redobradas. Esta foi mais que redobrada, foi triplicada, quadriplicada, não sei o nível do expoente que esta responsabilidade agora foi aumentada. É a primeira vez que eu estou aqui convosco este ano. Um bichinho que não se vê pôs no horizontal de 1,98 m. Mas pronto, já estou semi-recuperado, com níveis de cansaço grandes, mas Deus permitiu-me estar aqui convosco esta manhã. E como é a primeira vez que estou convosco, ainda não vos tive a oportunidade de desejar um bom ano, portanto vou fazê-lo, desejar-vos um bom ano, e vou desejar-vos uma coisa que também desejo para mim,
vou desejar-vos, e a mim também, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Davi. Quando a Arca do Senhor foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, qual é que foi a reação que Davi teve? Quem não vê Samuel? Vamos lá ler em Samuel, um versículo, 2 Samuel 6,14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Outra versão diz, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Porquê que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor? Estava triste? Foi uma manifestação intensa da alegria da presença do Senhor. E aquilo que eu vos desejo, para mim, e para vocês também, obviamente, é que na nossa vida a presença do Senhor seja sentida de uma forma tão intensa que não consigamos esconder essa alegria. E se tivermos que dançar na presença do Senhor, que dancemos, que manifestemos essa alegria. Neemias disse uma vez numa assembleia, juntamente com Esdras, a alegria do Senhor é a vossa força. Nós vivemos, como já temos ouvido, dias difíceis, dias que são tudo menos dias alegres. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E se tantas vezes nos sentimos tristes, se tantas vezes nos sentimos cansados, se tantas vezes nos sentimos pressionados, não nos esquecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês lembram-se quando Davi dançou com toda a força perante o Senhor? O alguém ficou muito escandalizado, foi Mical. A irmã de Saúl ficou muito escandalizada com aquela atitude de Davi, mas Davi não ligou muito a esta atitude de escândalo. E sabe, eu acho que muitas vezes a alegria que nós manifestamos, a alegria no Senhor, é a melhor forma de nós podermos impactar aqueles que nos rodeiam. Mical ficou muito impactada com aquela dança de Davi, que de facto possamos sentir a presença do nosso Deus na nossa vida neste ano e que a possamos manifestar de uma maneira tão genuína e tão intensa que possamos não só estar alegres, mas também impactar a vida daqueles que nos rodeiam. E de facto nós no início do novo ano somos sempre encorajados, somos sempre alegrados e somos sempre receptores de mensagens de encorajamento para este novo ciclo que se inicia nas nossas vidas. E de facto, muitas vezes, este novo ciclo e nestas mensagens desejamos que este novo ciclo que começa seja melhor, ou pelo menos igual, do que aquele que findou. E este tipo de reação não é exclusivo da nossa cultura, talvez seja um dos poucos pontos de interseção de todas as culturas do mundo. Quando se inicia um novo ciclo, deseja-se o melhor para o novo ciclo que começa, mesmo que se antevejam dificuldades, como nós antevemos dificuldades para este novo ciclo, para este novo ano, mesmo que pensemos nas coisas terríveis que estão a acontecer e que irão acontecer, com certeza, nestas mensagens de encorajamento nunca falamos sobre isso, ou quase nunca falamos sobre isso. E se falamos sobre isso, falamos no sentido de alavancarmos a motivação necessária para superar estas dificuldades. Eu queria pensar convosco num início de vida, num novo ciclo de vida, que em tudo foi diferente desta perspectiva que eu vos tenho apresentado. Já vamos falar hoje muito do apóstolo Paulo e nós conhecemos o início da vida em Cristo do apóstolo Paulo. Qual é que foi a frase que foi dita a Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Até aqui é um início de ciclo grandioso.
Se não o fosse, nós não cantaríamos: quero ser um vaso de bênção para a tua mensagem levar, que aos culpados e perdidos nas trevas o perdão de Jesus publicar. Se não fosse este o início auspicioso, nós não poderíamos cantar isto. E se essa não é a vossa perspectiva, não cantem este hino, porque senão estaríamos a mentir. Só que a frase que Ananias ouviu não acabou aqui. O que é que vem a seguir? E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Início de vida em Cristo complicado. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vocês lembram-se de um discurso que o Senhor Jesus fez, que é conhecido como o discurso da despedida? Ele disse aos seus discípulos, alertando-os: no mundo tereis aflições. É assim, não é nada que nos faça ficar a pensar que alguma coisa está mal, não, porque a lógica é óbvia. Se o mundo rejeita Deus, aborrece os seus filhos. Só que a mesma lógica óbvia é difícil de ouvir e é difícil de aceitar. O apóstolo Paulo, nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo e conhecemos a sua história, o seu testemunho. Foi acometido, de facto, de muitas provas. E não sei se vocês já tiveram a ver essa tentação, mas às vezes eu tenho essa tentação de tentar hierarquizar as provas que nós temos, os filhos de Deus, sofreram ao longo da sua vida. E se nós formos tentar analisar a vida do apóstolo Paulo e ver as provas todas que ele passou, possivelmente este esforço de hierarquizar a dureza das provas seja um esforço complicado. E nós fazemos isso segundo a nossa perspectiva, segundo o nosso conceito de dureza de provas. Mas eu queria vos mostrar aquilo, aliás, só para termos uma ideia das provas que o apóstolo Paulo superou e passou. Ele fez um resumo dessas provas num contexto muito específico. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11. E vamos iniciar a leitura no versículo 22. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em muitos trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de dominação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos pelos falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, não oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Isto é um breve resumo, muito pequeno resumo das lutas que o apóstolo Paulo sofreu. E, perante isto, acho que é a opinião unânime, foram lutas muito difíceis. Foram lutas muito complicadas. Acho que nenhum de nós tem um conceito de dureza, de luta, que não nos permite afirmar que estas lutas foram complicadas. Mas vejam a avaliação que o próprio apóstolo Paulo fez. Vamos aqui um bocadinho mais à frente, no capítulo 12, no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte.
Versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. De boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Não é estranha esta avaliação de Paulo? Será que nós conseguíamos dizer isto, ou ter esta mesma alegria, ou ter este mesmo prazer em tantos sofrimentos? Agora é uma questão. Será que Paulo nunca teve um sentimento negativo nas suas provas? Olha, há pelo menos 2 provas e 2 lutas que o apóstolo Paulo travou, em que lemos desabafos sofridos do apóstolo Paulo. E possivelmente essas 2 lutas, no contexto de aquela hierarquia mental que nós faríamos do nível de dureza das provas de Paulo, talvez não fossem aquelas provas que nos chamassem mais a atenção. Nós não vamos falar nestas 2 avaliações, vamos só concentrar-nos numa, e eu levava-vos a abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. E os versículos 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que em mim habita. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Miserável homem que eu sou. Esta talvez seja uma das frases do apóstolo Paulo, ou um dos desabafos mais conhecidos que nós conhecemos do apóstolo Paulo. E a palavra que ele usa não é uma palavra fácil. Miserável homem que eu sou. Miserável é um adjetivo muito depreciativo. Eu tive a curiosidade de ir a um dicionário comum e conhecer alguns sinónimos da palavra miserável. Eu não vou ler todos porque a lista é muito extensa, mas vou ler alguns. Desprezível, baixo, vil, reles, torpe, infame, verme, abjeto. Miserável homem que eu sou. Tanta coisa que o apóstolo Paulo era. Miserável, era abjeto, era desprezível, era vil, era reles, era torpe, era infame, era verme. Só alguém com um sofrimento muito intenso consegue autoclassificar-se desta forma. Isto porque nós somos seres muito autopromotores. Na nossa natureza, nós temos-nos em muita autoconsideração e achamos que somos autossuficientes para resolver todos os problemas. E esta autossuficiente e a autocapacitação leva-nos para níveis de autoavaliação supremos. Portanto,
muito dificilmente nós usaríamos a palavra ou a classificação miserável para nos adjetivar. Mas o apóstolo Paulo disse que ele era miserável. Isto faz-me lembrar uma parábola que o Senhor Jesus contou acerca de 2 homens que foram ao templo a orar. Um era fariseu e outro era publicano. Qual é que foi a atitude do fariseu quando se ao templo a orar? O que é que ele disse na oração? Eu sei que vocês sabem, podem dizer. Graças te dou porque não sou como os demais. Eu sou superlativo. Miserável eu nunca. Eu não sou como aquele publicano que nem sequer aqui entrou no templo. Ele está lá fora. Está lá fora. E como é que está lá o publicano? Como é que ele está? E ele não levantava os olhos ao céu. O que é que ele fazia? Ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu tenho um gosto muito especial por conhecer a origem etimológica das palavras. E não sei há quantos anos, talvez uns 8 anos, um irmão que já está com o Senhor, aqui neste local, referiu a origem etimológica da palavra misericórdia. E eu não devia ter feito isto, mas fui confirmar que aquilo que ele tinha dito era verdade. E fui, ou seja, fiz a versão Pedro Marques dos crentes de Ireia, mais ou menos isso. E então fui ao dicionário e fui ver mesmo a origem etimológica da palavra misericórdia. E a palavra misericórdia é composta por 3 palavrinhas: misere, cor e dare. Miséria, cor, coração, dare, dar. Então ter misericórdia, em termos textuais, é dar o coração a quem está miserável. O que é que o publicano disse a Deus? Tem misericórdia de mim, pecador. Dá o teu coração, põe o teu coração na minha miséria. E qual é que era a miséria daquele publicano? Qual é que era a justificação que ele dava para estar miserável? Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Qual é que era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo dizia que era miserável? Qual é que é o motivo deste desabafo do apóstolo Paulo? É um motivo que nós podemos ler e nós podemos compreender muito bem e podemos saber o nível de sofrimento que esta condição traz. A luta da natureza carnal e da natureza espiritual. Mas há uma questão que acho que é legítima nós colocarmos. Será que faz sentido esta luta? A luta da natureza carnal e da natureza espiritual? Então nós não somos novas criaturas. Então não faria sentido haver esta luta. As coisas velhas já não passaram? Sim, então não havia sentido fazer esta luta. Mas nós na Palavra de Deus temos, e eu como alguém que dá aulas um bocado estranhas, mas são aulas, aprecio muito aulas que são dadas na Palavra de Deus. E houve uma aula que o Senhor Jesus deu e não foi a um aluno sem conhecimentos, foi um mestre. Uma aula que o Senhor Jesus deu a Nicodemos. E o que é que o Senhor Jesus disse nessa aula? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, de facto, a salvação gera uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Há uma nova natureza espiritual concedida pelo Senhor Jesus, pela qual nós somos feitos agradáveis a Deus. A justiça de Deus não é compatível com o pecado, mas por Jesus nós somos
apresentados a Deus como santos e irrepreensíveis em amor. Efésios, vamos ler esta passagem que nós conhecemos bem, em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 7. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. De facto, há uma nova natureza que nos é concedida por Jesus e pela qual nós somos apresentados a eles santos e irrepreensíveis em amor. Mas esta nossa nova natureza luta espiritual, esta nossa nova natureza espiritual luta com o nosso velho homem, com a nossa natureza carnal. Nós, na nossa natureza carnal, seríamos completamente incapazes de cumprir a lei de Deus, e assim estamos livres da sua justiça, da sua condenação justa. E nós vemos isso, nós conhecemos bem a história do povo de Israel e ultimamente temos estado a estudar a Carta aos Hebreus. Na Carta aos Hebreus há um versículo muito profundo que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas o que é que nós temos? Temos um sacerdote supremo que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por ele somos introduzidos à presença de Deus, limpos do nosso pecado. E como uma nova criação que somos, nós, nascidos do Espírito, como nós lemos naquela aula que o Senhor Jesus deu a Nicodemos, fomos selados como sua propriedade. Nós podemos ler isso, são textos que nós conhecemos bem, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Efésios, capítulo 1, versículo 13, entre tantos outros. Nós fomos selados como propriedade de Deus, feitos agradáveis nele pela obra do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo que em nós habita, no qual estamos selados, diz-nos a palavra de Deus que ele nos convence do pecado, da justiça, e no juízo ele nos orienta a vivermos vidas que agradem a Deus sem termos de estar debaixo da lei, porque nós lemos aqui em Romanos, capítulo 7, vamos voltar a ler, Romanos, capítulo 7, versículo 4, não lemos este pecado, mas vamos ler agora. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. E tudo aquilo que eu disse até agora, para nós não é novidade nenhuma. E o apóstolo Paulo resume muito bem, num texto divinamente inspirado, assim como toda a palavra de Deus, resume muito bem todas estas verdades que nós enunciamos em Romanos 5, 1 a 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Então vimos que esta luta que o apóstolo Paulo tem é legítima. É uma luta legítima. De facto, somos novas criaturas, mas a carne, a nossa natureza carnal, luta contra a nossa natureza espiritual. Então, como é que nós reagimos quando reconhecemos que na nossa carnalidade fugimos tantas vezes do alvo de ser santos? E sabem uma coisa, mais uma vez vou apelar à etimologia. Sabem, etimologicamente, o que é que quer dizer pecado? Quer dizer fugir do alvo. Ou seja, cada vez que nós fugimos do alvo, pecamos. E qual é que é o nosso alvo? Ser de santos. Ser de santos porque eu sou santo. Então como é que nós reagimos quando constatamos que na nossa carnalidade nós fugimos tantas vezes desse alvo? Ou seja, nós pecamos. Quando reconhecemos que na nossa carne não habita bem algum, como o apóstolo Paulo disse. Quando reconhecemos que na nossa carne somos indignos de ter comunhão com Deus. De facto, só mesmo a plena confiança na obra expiatória e intercessória do Senhor Jesus é que nós podemos suportar o sofrimento que esta autoconsciência nos traz. Eu gostava de vos levar, se puderem abrir em Hebreus, capítulo 7, e versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que se chegam por ele a Deus. E agora olhem esta parte. Vivendo sempre para interceder por eles. Só mesmo esta certeza na obra expiatória e intercessória do Senhor Jesus é que nós podemos ter alívio nesta luta que travamos contra a nossa carnalidade. Então, aquela expressão que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 7 de Hebreus, com a qual ele conclui a dissertação que começamos por ler, nós podemos também, de facto, fazer nossas estas palavras. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só por Ele é que nós podemos acalmar o sofrimento e o sentimento de miserabilidade por fazermos tantas vezes o que é errado aos olhos de Deus. E podemos mais. Podemos, com toda a ousadia, aceder à ordenança que é feita na carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 16. Nós lemos há pouco, ou citei há pouco, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora, reparem, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em termo oportuno. De facto, só esta certeza nos pode acalmar esta miserabilidade que certamente sentimos. Ou será que não sofremos? Quando analisando a nossa carnalidade, vemos que fugimos do alvo. Será que não sofremos quando o Espírito que em nós habita e no qual estamos selados nos convence do nosso desvio? Então, esse sofrimento leva a uma reflexão que o apóstolo Paulo fez na carta aos Romanos, no capítulo 6. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu vou ler convosco Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição.
sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e a vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois quê? Pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai também agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não apresenteis, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Esta é uma palavra interessante. Apresenteis. Isto remete-nos para quê? Para algo que é consciente e deliberado. Não apresenteis os vossos membros, ou seja, de uma forma consciente e deliberada. Se o fizéssemos, estaríamos deliberadamente e racionalmente a viver pecaminosamente, contrariando a nossa nova natureza. Mas o apóstolo Paulo aqui neste belo texto fala em apresentarmos os nossos membros a Deus, mas há um versículo também aqui da carta aos Romanos que é tão intenso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos membros em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que é o nosso culto racional? Ou seja, qual é que é o nosso culto deliberado? Qual é que é o nosso culto consciente? Consiste numa coisa muito simples. Apresentar os nossos membros em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sacrificando a nossa carne, a nossa natureza adâmica, para que o Espírito no qual nós estamos selados oriente a nossa conduta. E oriente a nossa conduta para sermos pedras vivas ao serviço de Deus e agradáveis nesse mesmo serviço. Nós estamos agora a falar aqui desta luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E esta luta não é, ou não foi, e não é um exclusivo do apóstolo Paulo. E mal seria se nós não tivéssemos aflições ao combater esta luta e ao considerarmos também miseráveis perante esta luta. Vamos ler mais um textinho na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, e versículos 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz
e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Se dissermos que temos pecado, então enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentirosos e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual é que é a conclusão dela? Pecamos? Muito. Somos pecadores? Que é diferente. Há um irmão que já está na glória que muitas vezes aqui deste púlpito disse que nunca tinha encontrado na palavra de Deus a expressão pecadores salvos. Não há pecadores salvos. Ou há pecadores, ou há salvos. Os salvos não pecam. E se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Somos pecadores? Não. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem a vida. Há uma coisa que, desculpem falar nisto, a lógica é uma coisa muito interessante. E a lógica tem um princípio, que é o princípio do terceiro excluído. Uma coisa é verdadeira ou é falsa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou somos salvos, ou somos pecadores. As duas coisas ao mesmo tempo não podem coabitar. Mas isto não quer dizer que um salvo não peca. Porque peca, está aqui a dizer, porque se nós dizemos que não pecamos, somos mentirosos. E a sua palavra não está em nós. Então como é que nós podemos aliviar esta natureza carnal que nos leva a pecar, não a ser pecadores, nos leva a pecar a nossa vida e fazermos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz para não fazermos, que é para não entristecermos o Espírito Santo de Deus no qual estamos selados, como nós vemos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Eu vou-vos levar a uma outra leitura, também um pouco extensa, na carta aos Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora comecem a ouvir esta lista. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a carne, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andavas, convivias neles. Mas agora, vamos tentar outra vez, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com todos os seus defeitos, e vos vestiste de novo, de um novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também assim. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, iluminem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo,
em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele ao Pai. Então, como vencer esta luta? Olhem a lista. Eu fui salvando aquelas palavras: mortificai os vossos membros, despojai-vos de tudo, não mentais uns aos outros, vesti-vos de novo, revesti-vos como eleitos de Deus, suportai-vos uns aos outros, revesti-vos de amor. É uma lista muito extensa. Mas é algo taxativo. Façam isto. E como é que nós podemos fazer isto? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, dá a receita. Capítulo 5. Enchei-vos do Espírito. É a única maneira de nós conseguirmos cumprir esta lista. Muitos de vocês conhecem desde pequenino. Eu acho que nunca fui uma criança assim muito problemática, mas também tive os meus castigos. E há um castigo que eu nunca me esqueço, e faço questão de relembrar muitas vezes a quem me deu esse castigo. Eu merecia, mas esse castigo fez-me um perito em lavar louça. Eu, em vez de só desci, e foi uma altura em que a máquina de lavar louça estava variada lá em casa, então o castigo foi durante 15 dias lavar a louça. Eu andava na escola primária, portanto era lavar a hora do almoço e a hora de jantar. Portanto, se tiverem dúvidas como lavar a louça, perguntem que eu sei. E uma das coisas que eu aprendi ao lavar a louça, e é uma coisa muito aborrecida, é que quando acaba a garrafa ou a embalagem do detergente, quanto mais vocês tentarem abanar a garrafa para cair do detergente, quando tiram a garrafa ao contrário, está lá sempre um bocado de detergente no fundo. Estou a ver que há muita gente a lavar a louça. Ok. Então, eu sempre fui um bocado obstinado e aquele bocado de detergente no fundo da garrafa fazia-me sempre muita impressão. Então eu desenvolvi uma estratégia, que é uma estratégia que é normal, que é pôr água dentro da garrafa, enxaguar e despejar a garrafa. Já fizeram isso? Livraram-se das bolhas? Não. Tentaram muitas vezes. Olha, mas eu sou muito obstinado, então descobri uma estratégia. E se vocês não sabem esta estratégia, eu vou-vos ensinar. Deixem a água sempre a correr para dentro da garrafa. A garrafa vai enchendo. E as bolhas vão? Sim. Se vocês continuarem a deixar entrar água na garrafa, as bolhas vão saindo, até que começa a sair só água limpa. Já sabia? Então não estou a dar novidade nenhuma. Eu sempre que penso em cheios do Espírito, eu lembro-me deste exemplo. Só enchendo-nos é que as bolhas da nossa carne, da nossa natureza, podem sair. Não há outra hipótese. Se nós enxaguarmos a garrafa, a espuma fica lá. Há um livro. Isto é uma das coisas boas que o Covid traz, é que nós vemos alguns anúncios e não sei se foi na semana passada ou na anterior, eu vi um anúncio de um livro escrito por um homónimo meu, que além do nome partilha comigo a data o ano de nascimento, mas não sou eu. É um livro cujo título me fez pensar um bocado. O título do livro diz assim: Prometo falhar. Não me perguntem o que é que o livro trata, que eu não sei, não li o livro, só li a capa. Mas aquela capa fez-me pensar, porque provavelmente essa é uma das poucas promessas que nós, infelizmente, e mesmo involuntariamente cumprimos. Vamos falhar assim. Mas sabem o que é que me impactou mais ainda nesse livro? É a capa do livro, no título, e tinha uma frasezinha por baixo que eu, infelizmente ou felizmente, li mal. E a frase que eu li, que não era esta que lá estava, dizia assim: o amor acontece quando descobrimos não ser perfeitos. O livro diz: o amor acontece quando desistimos de ser perfeitos. Só que eu, não sei se foi efeitos da Covid ou falta de óculos, li que o amor acontece quando descobrimos não ser perfeitos. De facto, quando reconhecemos que não somos perfeitos porque pecamos, o amor a Deus pode acontecer.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça e nos tornar justos perante Deus. Aqui é interessante que o título verdadeiro também se pode aplicar. O amor acontece quando desistimos de ser perfeitos. Ou seja, quando desistimos pelos nossos próprios meios, pelas nossas obras, a alcançar a reconciliação com Deus. Quando desistimos disso. Quando reconhecemos que por nós próprios nunca seremos capazes de alcançar essa misericórdia, então o amor de Deus acontece. Mas já não posso concordar com o título para a nossa vida cristã. Porquê? A palavra diz, Deus diz ser perfeitos. Então nós não podemos desistir de ser perfeitos. Mas quando descobrimos que não somos perfeitos e que na nossa carne não habita bem algum, então a palavra de Deus dá-nos uma receita muito simples: encher-vos do Espírito. Acho que já passei muito do tempo. Esta talvez seja uma luta das mais difíceis que o Filho de Deus tem que travar. Mas reparem que eu não disse pode travar, disse tem que travar mesmo. Porque esta é uma luta universal. No nosso caminho de santificação, de facto há uma luta intensa entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Eu comecei por falar na frase que o Senhor disse a Ananias, mas o Senhor Jesus, antes disso, apresentou-se de uma forma muito interessante ao apóstolo Paulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E por que ele disse a seguir? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E sabem, é muito duro para nós, na nossa natureza, reconhecermos que temos que ser corrigidos. É muito duro para nós submetermos. É muito duro para nós reconhecermos que em nós mesmos não habita bem algum. É muito duro para nós despirmos do velho homem. É assim, senhor. É muito duro para nós revestirmos do novo homem. É porque a nossa natureza nós não queremos. Mas é uma luta que queremos travar racionalmente. E é uma luta que vamos travar até ao momento em que Deus nos chamar para Ele. Só que, e vou terminar com esta leitura, há uma promessa fantástica. É que esta luta vai ser vencida. Eu vou terminar lendo um texto que nós conhecemos muito bem, em Romanos, capítulo 8, e versículos 33 a 39. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que esta certeza nos possa animar. Miserável homem que eu sou, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Para a nossa miséria, temos o suprimento da misericórdia de Deus. Miseráveis somos, porque somos pecadores, mas Deus é misericordioso para nos ajudar a suprir as nossas faltas. Faz favor de não esquecer os anúncios que eu fiz. Não esqueçam, no sábado, às 8 horas, nossa reunião do coral e dos pretendentes a cantores do coral.
Faz favor, passem a palavra uns aos outros e estejam aqui às 8 horas, por favor, que eu vou cá estar também. Vamos ficar de pé, vamos terminar o nosso culto. Ó Deus, nós te adoramos, louvamos o teu nome pela tua palavra que temos ouvido. Esta palavra que nos ensina o teu caminho. E, na verdade, no mundo teremos aflições, mas tu estás connosco para nos ajudar, para suprir as nossas necessidades, para nos dar vitória sobre este pecado que nós recebemos dos nossos pais. Através do sangue vertido no Calvário, nós fomos lavados e purificados e aguardamos esse dia da nossa redenção, quando vamos estar contigo para todo sempre. Ajuda-nos a ser fiéis até ao fim, Senhor, e a guardar os teus mandamentos dia após dia, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos no teu santo nome. Amém. Até domingo, se Deus quiser, e o Senhor abençoe cada um de vós e a nós todos.